Fala, meus amigos vestibulandos, beleza? Eu sou o Igor Pova. Eu sou a Cristina Durante. E sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Cris Responde, o podcast semanal em que a Cris responde as principais dúvidas dos vestibulandos de medicina. E no episódio de hoje a gente vai trabalhar qual que é a melhor maneira de estudar para passar em medicina. E para a gente começar o assunto, Cris, a minha primeira pergunta é: o método tradicional de estudos funciona? Mas antes de você responder essa pergunta, deixa eu delimitar o que é o método tradicional de estudos. Na minha concepção, o método tradicional é quando o vestibulando vai para o cursinho, acompanha as aulas, o que o professor está dando de matéria, anota ali as coisas mais importantes e depois ele revê essa matéria e faz exercício. Vez ou outra faz um simulado quando tem lá no cursinho e se limita a fazer aquilo que o cursinho propõe para ele. Então, agora em cima disso, respondendo a pergunta, método tradicional funciona? A questão de como estudar, o que fazer, eu acho que é uma das perguntas que eu mais recebo dos meus vestibulandos. E eles sempre vêm com essa pergunta e eu sempre coloco como exemplo o quarto deles. Que chega em casa, vai jogando a mochila, vai jogando a pasta do cursinho, e a apostila, e livro, e mais não sei o que, mais computador, mais celular, mais carregador. E aquilo vai ficando de uma forma tão bagunçada que você não consegue mais dar conta de organizar. Quando um vestibulando sai do terceirão e começa no cursinho, ele não se dá conta que são 3 anos que vão ser vistos em 1 ano. É todo o período do ensino médio compactado naquilo ali, né? Exatamente. Então ele é atropelado por uma avalanche de conteúdo, de explicação de professor, uma explicação diferente da explicação que ele sempre teve. E aí ele tenta adaptar aquilo que ele tem que fazer ao modo que ele normalmente estudava no terceirão. Que é chegar, o professor dá aula de manhã, se ele está fazendo cursinho de manhã, chega e estuda aquilo que o professor dá, faz lá aquela quantidade enorme de exercícios e tenta daí achar que ele tem conhecimento. Só que um pulo do gato assim para um vestibulando é ele entender que a primeira coisa que ele precisa fazer é parar da onde ele está e avaliar da forma que ele está estudando. Porque se ele avaliar como ele estudava lá no terceirão, essa forma dava porque a quantidade muitas vezes do professor, da exigência daquilo que ele estava fazendo era só para ele passar. Não era para ele estar se preparando para uma universidade ou para um vestibular. Concorrendo com o Brasil inteiro ali pelas vagas de... Exatamente. Então, era o máximo que podia acontecer ele pegar a recuperação e na recuperação ele estudar um pouquinho mais e passar. Então, o modo tradicional, ele funciona? Funciona para alguns. Tem pessoas que são metódicas, que elas precisam ter uma rotina e não pode se desviar, né? Então, para algumas pessoas funciona assim, agora para outras não. E aí que mora o problema, porque para as que não funcionam, elas ficam totalmente perdidas, né? De como fazer, como estudar, por onde eu começo. Perfeito. E para quem está aí nos assistindo e já assistiu lá a Semana do Seu Nome na Lista dos Aprovados, vê que na primeira aula que a Cris dá nessa semana de conteúdos gratuitos, ela fala sobre a questão do fato de sentar a bunda na cadeira e estudar não faz você passar. E lá você explica bem mais a fundo esse tópico, né? Porque estudar para um vestibular significa você criar estratégias para algo que você quer, né? Que o objetivo fim é o vestibular. É você entender que você tem que passar por um processo e esse processo tem que haver uma avaliação de como está o seu conhecimento, né? Como você está evoluindo no seu conhecimento. E não necessariamente o seu conhecimento ele pode ser só embasado num simulado. Numa nota que você tira, né? Porque aí ele pode ser muito falho, né? Porque um simulado ele normalmente não tem no mesmo horário que é feito um vestibular,
não tem a rigidez que o vestibular tem, de questão de poder entrar na sala, não poder entrar na sala, o tempo que você tem para fazer as questões. Então, se você fica só com vestibular, você pode... Só com simulado. Só com simulado você pode cair do cavalo. Perfeito. Mas mais importante que a minha primeira pergunta que eu te fiz, os vestibulantes que estão nos assistindo lá em casa, eles devem se perguntar se o método de ensino tradicional, o método de ensino que eles estão usando, funciona para eles. E aí, nesse sentido, Cris, como que você ajuda o vestibulante que está lá na casa dele pensando, né, se o método que ele está usando funciona para ele? Que dicas você dá para que ele consiga avaliar se está funcionando ou não está funcionando? Primeiro, a minha primeira dica sugiro que você pegue um papel agora, depois de ver o vídeo, e avalie tudo que você estudou nos últimos 2 dias. E se você lembrar de muita coisa que você estudou, mas sem ver nada da matéria, Sem colar. Só daquilo que você viu. Se você conseguir lembrar de muita coisa, significa que está funcionando. Outra pergunta que você tem que se fazer eu estou dando conta de todo o conteúdo que eu tenho para estudar? Dentro dessa forma da qual eu estou estudando? Dentro de um horário, porque não adianta você querer estudar de manhã no cursinho e ficar até 10 horas da noite estudando, segunda a segunda. Porque as últimas horas, a qualidade é tão pequena de conhecimento, de retenção, que você absorve, que você está perdendo seu tempo. Era muito melhor você estar descansando seu cérebro nesse momento do que estar ali rígido tentando aprender uma coisa que você não vai aprender. Então, essas são as 2 dicas que eu dou. Primeiro, você avalia como é que está o seu conhecimento, e depois você avalia se você está dando conta de tudo que você tem que estar estudando nesse período aí que você se comprometeu a estudar. Excelente, o pessoal que está aí em casa já começando um ano de estudos, vamos aplicar essas dicas aí para trazer mais qualidade para o aprendizado. Agora, Cris, no vídeo passado, da semana passada, você comentou sobre sistemas representacionais, né? Que tem pessoas que são mais visuais, outras são auditivas e outras sinestésicas. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre esses tipos de pessoas, né? E como que a pessoa consegue identificar qual tipo que ela é e de que forma ela estuda melhor, dependendo do tipo que ela se encaixa. Quando o vestibulando vem para mim e participa principalmente do nosso programa, né, do vestibular pela última vez, é uma das coisas que eu gosto de avaliar como esse vestibulando vê o mundo. Porque a partir do momento que eu descubro como ele funciona, fica mais fácil eu ser mais assertiva da forma que ele deve estudar. Porque o que eu percebo? Eu percebo muitos vestibulandos errando, fazendo muito mapa mental. Por quê? Porque você tenta se adaptar a estudar da mesma forma que uma pessoa no cursinho estuda. Então, se uma pessoa vai lá e faz muito mapa mental e desenha muito mapa mental, então, esse jeito, porque você acha que ela tem mais conhecimento que você, esse jeito tá dando certo, então eu vou fazer. Só que ela não percebe que ela não é visual. E quando a gente fala de sistema representacional, nós temos 3 sistemas que você falou, né? E tem ainda, a gente acaba sendo um pouquinho, mesmo tendo um que predomina, a gente sempre acaba sendo em determinadas situações um pouquinho dos outros, né? Mas assim, se você é visual, por exemplo, agora eu peço para que você faça um teste em casa. Pegue uma revista ou coloque na tela do computador uma fotografia. E aí se pergunte, a partir da fotografia, você está vendo os detalhes dessa fotografia? Você está vendo, por exemplo, uma fotografia de uma praia. Você está vendo os detalhes ali do azul do céu, a cor da areia, a cor do mar? Ou você está sentindo como se você estivesse lá naquele lugar, sentindo a brisa do mar, sentindo o calor do sol, né? Ou se você se imagina ouvindo o barulhinho do vento, do mar. Das ondas quebrando. Exatamente, assim, do barulho das outras pessoas na praia. A partir do momento que você consegue ter essa consciência de o que mais você vê numa imagem dessa,
fica mais claro você saber qual é a melhor forma de você estudar. Por exemplo, se você é visual, tudo que você for fazer, procura colocar cores, fazer letras maiores, de repente colocar algumas gravuras, associar gravuras àquilo que você tem que estudar, porque vai ficar mais fácil. Quando você fizer uma pesquisa no computador, em vez de procurar o tema, coloca nas imagens para ver o que aparece, porque isso você vai absorvendo e trazendo lá para o seu inconsciente. Você vai gravando na sua memória de maneira melhor. Agora, se você é mais auditivo, procura ouvir, colocar um fone de ouvido para você ouvir as aulas. Isso vai fazer com que você internalize melhor o conteúdo. Agora, se você é sinestésico, eu sugiro que você... Sabe aquelas bolinhas que tem umas pontinhas? Ou qualquer coisa que você for, quando você for estudar, pega uma coisa na mão para você, como se você estivesse sentindo aquele conteúdo. Porque você vai sempre sentir mais. Imagina quais são as sensações que aquele conteúdo está te trazendo. Perfeito, excelente. E isso vai fazer com que você entenda melhor qual é a melhor forma de você aprender. Então, toda vez, antes de dormir, o que eu visualizo daquilo que eu estudei hoje? O que ficou para mim imagem? O que eu ouço daquilo que eu aprendi hoje? Excelente, Cris. Então, agora eu separei 11 técnicas de estudo diferentes para a gente conversar sobre elas, mas ao invés de explicar para quem está lá nos assistindo como que funciona cada uma delas, né, que essa pessoa simplesmente digita no Google e ela entende. A gente vai fazer uma abordagem mais voltada para o aspecto emocional, porque afinal a grande questão é saber se essa técnica é adequada para você ou não, se ela traz ou não traz qualidade para o estudo. E a primeira técnica de estudos que eu trouxe aqui é grifar. O que você comenta a respeito de quem estuda só grifando ali? Principalmente quem estuda matéria de humanas, né? História, geografia, geralmente lê o texto e vai grifando. Você recomenda essa forma de estudar? Vamos imaginar o estudo como uma academia. Quando você vai numa academia, você experimenta vários aparelhos ou várias formas, né, de fazer o exercício para depois você ver de que forma o seu corpo vai se adaptar melhor. Então, quando um vestibulando chega para mim, eu sempre digo para ele, experimenta o máximo que você puder. Porque aí com isso você vai eliminando aquilo que não te ajuda e vai colocando mais em evidência aquilo que vai te ajudar. Porque a questão de estudar, e da forma de estudar e criar um horário, um cronograma que seja, além de acessível, seja eficiente, né? Vai fazer com que você tenha um emocional mais tranquilo ao longo do ano, ao longo do processo de estar estudando para o vestibular. Porque quanto mais você tenta teimar em maneiras que não te favorecem, mais ansioso você fica. E você vai criando uma descredibilidade de você, vai dando um desânimo. Porque quando o pessoal começa o ano, vem das férias, começou a sala nova, tudo novo, vai lá e compra e começa animado. Chega lá e depois um mês e meio, 2 meses, 3 meses, começa a desanimar porque começa a vir os primeiros simulados e aí começa a ver que a coisa não é tão boa assim, não é um oba-oba. Bate de frente ali com o primeiro resultado negativo que já desanima. Exatamente, começa a ficar ansioso, começa a vir os pensamentos negativos de que eu acho que eu não vou passar, acho que eu não estou preparado. E aí vem outras questões também, muito de adolescente, não faz pergunta na sala porque se sente envergonhado, vê outras pessoas que já estão há mais tempo no cursinho, ou se estuda em casa, pior ainda, tem que criar a autodisciplina de fazer as coisas, né, estudar sozinho, e isso requer muita disciplina, muito autocontrole, né? Muito autocontrole. Então, grifar pode ser, para quem é visual, uma boa alternativa. Para quem não é... É perder tempo. Apesar que tudo que você for estudar, é interessante você fazer os resumos, né? Então, resumo é uma das formas que eu também coloquei aqui. Que eu acho que um pouco melhor que grifar,
porque quando você grifa, você simplesmente está destacando aquilo que te chama mais atenção, que você acha que é mais importante. Mas quando você faz o resumo, especialmente se é à mão, né, não digita o resumo, você associa o movimento da mão, principalmente se for sinestésico, né, aquilo que você está absorvendo. Então, é uma forma que eu trouxe aqui também. Aí, outra forma é reler, né, porque através da repetição a pessoa vai absorvendo. Você comentou dos mapas mentais. E dos mapas mentais, o que eu tenho para pontuar é que é uma forma de estudar, às vezes, muito ineficiente. Pela demora que a pessoa faz, pelo tempo que a pessoa leva para construir o mapa mental, fazer ele bonitinho. E aí tem aquela moda do Studigram, né? Que, vou fazer meus mapas mentais e compartilhar na internet. E aí é interessante você se perguntar o tempo que você gasta produzindo o mapa mental, fotografando, agora a foto não ficou boa, deixa eu tirar outra, é para depois subir na rede social. Será que uma outra forma de estudar você não estaria rendendo mais? Aí que tá, né? As pessoas às vezes se confundem. Você quer fazer medicina, você não quer virar artista. E aí fazem aqueles mapas todos coloridos, todos detalhados. Eu tenho uma menina que eu atendi, que hoje ela faz universidade, que os mapas dela foram disputadíssimos quando ela passou, porque eram perfeitos, sistema respiratório, todo o corpo humano, química, todas as fórmulas, era assim uma coisa... Quase que um livro. Quase que um livro, assim, tanto que foi tão disputado. Mas eu sempre dizia para ela qual é o ganho disso, né? Em questão de tempo, em questão de produção, porque o aluno também precisa avaliar o quanto ele está produzindo com qualidade para onde chegar onde ele quer. A gente sempre tem que ter consciência que passar em medicina requer grandes desafios. Você vai se experimentar de várias formas, mas sempre com um objetivo maior, de que é passar em menos tempo. Então, quanto mais claro os meus objetivos, quanto melhor o meu processo, mais rápido eu vou passar. Agora, quanto mais eu fico me apegando a detalhes que não me levam onde eu quero, você vai demorar muito mais e não vai conseguir. É a regra de Pareto até nos estudos para vestibular, né? Os 80-20. Famoso 80-20. A próxima técnica de estudo que eu notei aqui é o flashcard. Flashcard é aquele negócio de escrever na frente do cartão e pôr a resposta no verso. Esse tipo de técnica de estudo, você acha que é mais recomendado para que tipo de pessoa? Eu só sugiro isso quando você fizer a pergunta de um lado e responder do outro lado sem olhar em lugar nenhum. Sim, com certeza. Mas aí a gente volta ao ponto de partida, né? Para algumas pessoas isso é ótimo, porque trabalha a memória, trabalha a concentração, trabalha foco. Se você começa a responder muitas perguntas, começa a acertar, isso te dá motivação. Então, para muitos, o vestibulandos meu funcionou, já para outros era uma perda de tempo. Andava com aquelas fichas, perdia algumas fichas, daí não sabia mais onde é que estava, pouco levava para o cursinho, daí pouco deixava em casa, daí chegava no cursinho, as que eu queria estar em casa. Então, o tempo que gasta fazendo a ficha. Então, assim, vamos ser mais objetivos. Porque é isso que vai fazer a gente passar, né? Sim. A próxima técnica que eu tenho aqui, que eu coloquei no meu resuminho, chama a técnica Pomodoro, que é uma técnica muito famosa, não só entre os vestibulantes de medicina, mas estudantes de modo geral. Você considera a técnica boa? Você recomenda para os estudantes de utilizarem ela? É outra coisa que, para mim, quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe que existem coisas que para massa dá, né? Mas se a gente olha no individual cada um tem a sua forma. Então, nesse sentido, ele funciona, até porque você não vai aprender se você passar horas e horas em cima do caderno. Você precisa parar um tempo para descanso, para depois se voltar. Isso no intervalo das matérias e também dentro da própria matéria, dependendo do nível de dificuldade do exercício que você está fazendo.
Então, ela funciona, mas eu sempre digo, comece parando a cada 10 minutos. Faz 10 minutos para 5. Vai e volta lá. Depois, de novo, na próxima vez que você vai estudar, a cada 15. Você vai se adaptando até chegar a 30, 45, que é o máximo que a gente consegue ter um bom nível de concentração. Então, vai adaptando esse tempo e cada tempo que você for fazendo, avalia. Né? Nesses 5 minutos, levanta, sai do lugar onde você está, vai tomar uma água. Né? Não pega o celular, continua naquela mesma concentração. Porque você vê uma coisa totalmente diferente daquilo que você está fazendo, até você voltar naquilo que você está fazendo, você demora muito a voltar a ter foco. Quebra muito, né? Sim, então mas para dentro ali daquele mesmo contexto. Levanta, vai no banheiro, levanta, estica um pouquinho as pernas, mas avalie qual é o melhor tempo para você. Excelente. Próxima técnica de estudo que eu coloquei na lista é mnemônicos. O que é os mnemônicos? O pessoal aí que é vestibulando já sabe muito bem. É quando você tem uma frase, alguma expressão e você cria uma palavra para representar aquilo, né? Encurtar, é uma técnica de memorização. Você recomenda para algum tipo específico de pessoas? Auditivo, visual, sinestésico? Não, eu recomendo para quem tem bastante problema de memória. O mnemônico pode ser uma alternativa para ajudar. Para você associar, para você lembrar. Até mais do que quem tem problema de foco, mas para quem tem problema de memória é legal fazer. Você criar os seus próprios, né? Sim, isso aqui é uma coisa também muito importante. É muito diferente alguém criar um mnemônico, você tentar decorar o mnemônico da outra pessoa e você criar de você mesmo, daquilo que você gosta, da sua visão que você tem sobre determinado assunto. Sim. Agora as 3 últimas técnicas que a gente já falou aí de 8, então eram 11, faltam 3. Que eu coloquei aqui como as mais poderosas. A próxima é interrogação elaborativa. O que é interrogação elaborativa? Que é quando você está aprendendo um determinado assunto e você começa a se questionar em cima daquilo que você sabe. Perguntando, tipo, por quê, o quê, qual é a relação entre as coisas, como que isso aconteceu, o que causa, né? Criar relações entre aquilo que você está aprendendo para as coisas começarem a fazer sentido na sua própria cabeça. Eu classifiquei essa como uma das técnicas mais poderosas e eu queria ouvir o que você diz sobre ela. Sempre que você vai começar a estudar, independente do assunto, que você está sozinho, é importante você fazer essas perguntas. O que eu estou estudando? Para que eu estou estudando? Como eu vou estudar da melhor maneira? E depois que eu estudar todo esse assunto, o que eu quero ter aprendido? O que eu vou ter aprendido, né? Antes mesmo de começar, porque isso vai fazendo com que você tenha mais foco, mais concentração e crie sentido para aquilo que você está fazendo. Porque senão você fica só uma máquina de reproduzir conteúdo, sem ter sentido nenhum. Daí quando chega lá, daqui 2, 3 semanas, vai precisar tanto esse assunto, eu não me lembro mais. Não lembra de nada. A qualidade da qual você estudou era muito pouca, né? Sim, isso que é uma coisa que os vestibulantes têm que associar e internalizar, que é a questão de que quem dá o sentido para as coisas que você aprende é você mesmo. Não é o outro que vai te falar, você aprende isso por isso. É você quem cria e absorve essa coisa colocando ela na sua vida, né? Então, em vez de terceirizar a responsabilidade de dar sentido, dê você mesmo sentido para aquilo que você está aprendendo. Até porque quanto mais você faz isso, melhor fica para a hora do vestibular, da prova. Porque na hora da prova é você e você. Não tem onde procurar, não tem. E outra coisa, quanto mais você se apropria do conhecimento e daquilo que você tem que fazer, mais segurança, mais controle emocional você tem para a hora da prova. E mais você vai se alimentando de evidências que você está no caminho certo. O que é o mais importante. Porque eu vejo muitos vestibulantes muito fragilizados, perdidos, por mais que estão em cursinhos caros, por mais que façam outras atividades além do cursinho, matérias isoladas, mas chega na hora que está em casa estudando, não sabe nem por onde começar.
E aí isso vai gerando estresse, o estresse faz com que você descarregue isso de alguma maneira. Muitos é na questão da alimentação, muitos é na questão do humor, muitos outros é a questão da insegurança, da comparação com o outro. Acaba gerando até às vezes um certo nível de depressão. Sim, e acaba que vira um ciclo, né? E acaba um vai ciclo se vicioso. alimentando nas coisas negativas. Seguindo aqui para a penúltima forma ou técnica de estudo, é a autoexplicação. É você aprender um conteúdo e na frente do espelho, ou imaginando alguma outra pessoa, né, um amigo imaginário, ou inclusive uma própria outra pessoa, né, um primo mais novo, você explicar aquilo que você aprendeu com suas próprias palavras, sem consultar livros, sem consultar resumo, você explicar aquilo que você aprendeu. Também é uma forma muito poderosa. Eu queria que você comentasse a respeito dessa técnica, do ponto de vista emocional também. Principalmente quem já está há muitos anos no cursinho, 2, 3, 4 anos, é uma técnica que eu sempre sugiro e dá muito certo. Porque, primeiro, quem está muito tempo no cursinho começa a ter aquele pensamento que não tem competência. Que não sabe aonde tá. Parece que o conhecimento se esvaiu, né, pelo ralo quando fez a última prova e foi embora. Fica achando que é um lixo, né? Exatamente. Então, quando eles começam a perceber que ensinando o outro, o que o outro faz, e o entendimento do outro é através daquilo que você ensinou, vai passando segurança de que eu sei. E isso vai me fortalecendo. Não só o outro, vai me fortalecendo também. Então, quanto mais eu me fortaleço desse conhecimento que eu estou passando, melhor eu vou ficando. Mas para poder ensinar os outros, é preciso quebrar aquela barreira de achar que, não vou ensinar para o outro não, porque se ele aprende e fica com a minha vaga, deleta esse pensamento da cabeça, pelo amor de Deus, gente. Mas isso é porque é uma cultura já que vem há muito tempo de cursinho e tal, né? Da concorrência, né? Exatamente, mas até porque não é só aquela matéria que vai cair no vestibular, né, que você está ensinando. Sim, perfeito. E a gente sabe que quanto mais a gente doa, mais a gente recebe em troca. E se você já vai com o peito aberto, com o coração aberto para ensinar outra pessoa... Quem ensina aprende 2 vezes. Exatamente, você vai ter essa energia de volta. Então você vai para casa, você vai melhor, você vai mais seguro, vai mais tranquilo e vai fazer a prova de melhor maneira. E também assim, eu já tive uma menina que ensinou outra e a outra passou e ela não passou. Mas ela ficou tão orgulhosa de saber que o conhecimento dela fez com que a outra pessoa, que no outro semestre ela passou nenhuma, passou acho que em 2 ou 3 universidades, agora não me lembro. Podia até escolher onde que ia. Exatamente, assim, então não significa porque a outra passou que ela não ia passar nunca mais, não, ela ficou feliz, aprendeu muito a trabalhar com isso, a resiliência, teve muito amadurecimento, né, foi muito madura em relação a isso e hoje tá. Escolheu a universidade que ela mais queria e falou e fez. Excelente, muito bom. Agora, para encerrar, Cris, prática de prova, que eu acho que é uma estratégia assim que é fundamental e muito mal utilizada, mal explorada, porque as pessoas às vezes fazem prática de prova, mas não faz da maneira correta. Então explica para o pessoal que está nos assistindo o que é o jeito certo de fazer prática de prova e a importância que ela tem. Prática de prova, para quem quer fazer vestibular, ela não é opção, ela é obrigação. Mas assim, você tem que fazer prática de prova da maneira correta. Não adianta, se você quer fazer o Enem, você ficar fazendo 300 milhões de provas de tudo que é a universidade que você encontra. Por quê? Porque a prática de prova, ela serve para você ter a adaptação daquilo que você vai fazer. Da realidade que você vai viver. Exatamente. Como é que eles colocam os conteúdos, como é que é diluída a prova, como é a linguagem dessa prova. Então, se você quer o Enem, pode fazer 2 a 3 provas, outras universidades que você escolher para fazer, mas faça sempre muito mais prova do Enem. Contando tempo, mesmo que o Enem tenha tempo, mas conte tempo,
quando você for estudar, procure estudar dentro de uma realidade mais próxima da prova. Então, sempre faça, no mínimo, uma prática de prova por semana. No mínimo. No mínimo. Principalmente quando a gente estiver aí nos meses que antecedem a prova. Vamos dizer lá por outubro, metade de setembro, outubro, tem que fazer muita prática de prova. E uma coisa que eu vejo muito acontecer é o vestibulando pegar, tipo assim, questões, a parte de matemática da prova. Pegar um caderno, né? O caderno de prova é dividido nas matérias. Aí pega uma matéria e chama aquilo de prática de prova. Você considera isso fazer uma prática de prova ou prática de prova é só se fizer o caderno inteiro? Tipo, todas as matérias que caem naquele dia. Não, pegar uma matéria específica e fazer uma por vez, isso se chama lista de exercício. Não é prática de prova. Prática de prova, a prova vai começar 1h, então no sábado a 1h eu vou estar iniciando a minha prova até a hora que finaliza a prova. Isso é prática de prova. Porque o raciocínio é diferente, o seu cérebro aquece de forma diferente, você busca sinapses no cérebro de forma diferente. O cansaço, né, que você experimenta Exatamente. Quando você faz isso é muito diferente. É tudo muito... se você faz... Você nunca vai ter uma avaliação mais concreta e mais correta fazendo dessa forma. Então você que está em casa nos assistindo, que fala para os outros que faz prática de prova, mas só de uma determinada matéria... Você descobriu agora que você não faz prática de prova, se chama lista de exercício. Estudar para o vestibular, ele requer você ter muito conhecimento. E a primeira coisa, a coisa mais fundamental é saber como você aprende. A partir do momento que você se conhece as suas emoções, conhece as suas habilidades, fica muito mais fácil você aprender de maneira correta. E assim, sempre perguntar. Nunca canse de perguntar para o professor, por mais que você pareça idiota, pergunte. Porque quanto mais você perguntar, mais você vai tendo a segurança de que você está no caminho certo. E como a gama de conteúdo é muito grande, não vai dar para saber tudo. Nunca dá para saber tudo. Nunca dá. E isso é uma coisa muito clara e eles têm que ter consciência disso. Não dá para saber tudo. Mas saiba bem aquilo que você se propôs a estudar. Perfeito, Cris, perfeito. Eu acredito que quem nos acompanhou até aqui agora tem muito mais conhecimento e clareza de qual a melhor forma de estudar para passar em medicina. A sugestão que eu dou é que vocês explorem essas 3 últimas técnicas que a gente comentou, que elas são as mais poderosas. Sim. E espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo. Se gostaram, deixa o joinha aqui debaixo do vídeo. Se ficou alguma dúvida, tiver alguma sugestão para nos dar, deixa aqui debaixo dos comentários desse vídeo, né? E se inscreva no canal e até a próxima semana no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal! Tchau.